E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área para a gente comentar a contratação oficial agora de Hernan Crespo, né? Crespo é o novo técnico do São Paulo oficialmente agora, a novela argentina acabou, né? Muitos dias aí se falando, né, de Crespo, de outros possíveis treinadores, mas daí começou a centralizar no Crespo. E agora, oficialmente, o São Paulo anuncia a chegada do argentino Hernan Crespo, de 45 anos. E eu vou fazer esse vídeo aqui para a gente comentar um pouquinho do Crespo, para a gente tentar entender um pouco, né, do estilo de jogo do Crespo, o que a gente pode esperar com o Crespo no comando do São Paulo, como que o nosso time pode jogar a partir de então e quais as mudanças, talvez, que ele vai implementar aí na equipe do Tricolor. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Aproveita e ativa o sininho aí para você sempre receber as nossas notificações. Eu vi que muita gente estava dizendo que entrava e vários vídeos que eles não tinham vistos, não foram avisados, né, dos vídeos. Então aproveita, já clica lá no sininho para você sempre receber as notificações aqui. Bom, gente, vamos lá. Hernan Crespo no São Paulo. Muitos torcedores estão de nariz, né, um pouco meio virado. Alguns estão de fato gostando e dando, né, apoio, com esperança do novo treinador aí. Eu vou falar o seguinte, eu vou primeiro fazer um compilado aí do que eu dei uma pesquisada, do que eu vi, do que da minha também percepção a respeito do Crespo, e depois eu quero muito também saber a opinião de vocês. Gente, seguinte, por que, né, a diretoria do São Paulo de novo aposta numa aposta, né? O Hernan Crespo é um jovem treinador, né? Tá há 2 anos aí, 2 anos e pouco somente aí na carreira, mas é um cara promissor. Por que promissor, né? O Hernan Crespo, assim como essa leva de técnicos argentinos que a gente está vendo por aí, são treinadores estudiosos, são caras modernos, são pessoas antenadas. E além de tudo isso, né, que é diferente dos treinadores brasileiros, da sua grande maioria, claro que tem treinador brasileiro também que é antenado, que é estudioso, que é focado no trabalho, que é profissional, mas é diferente em qual sentido também? O Hernan Crespo, ele traz aquela competitividade que a gente vê no argentino. E isso é muito notório, independente de qual vertente que o técnico argentino goste de trabalhar, ele tem isso na sua alma. O argentino é um cara competitivo. Ele é aquele cara que é mais raçudo do que o brasileiro, né? Ele é um cara que se entrega mais, ele é um cara que não aceita a derrota a todo momento. Coisa que, se a gente for analisar só o time do São Paulo, esses bando de frouxo, de cagão que estão lá, aceitam a derrota, que para eles tanto fez, tanto faz. Se o São Paulo perdeu, ganhou ou empatou. E o argentino especificamente, claro que pode ter uma ou outra exceção, mas na grande maioria o argentino tem essa competitividade no sangue, né? E o Hernan Crespo não é diferente. Quem viu ele jogar via como ele era raçudo, como ele não desistia dos lances, como ele era técnico. Ele jogava muita bola, o Crespo, né? Fazia muitos gols, era extremamente perigoso no ataque das suas equipes, e ele tinha essa fome, essa gana, essa competitividade que falta para o time do São Paulo. Aliado a isso, a diretoria do São Paulo, creio eu, que também escolheu o Hernan Crespo, em detrimento de outros nomes, porque, gente, não dá pra gente tampar o sol com a peneira. O São Paulo está quebrado financeiramente. O São Paulo deve mais de 600 milhões de reais, está num buraco danado, ainda mais com a crise da pandemia. A arrecadação ficou pior ainda. Então não tem o que fazer, gente. O São Paulo não poderia trazer o Gallardo, como disseram, do River Plate. Só ele cobrou 5 milhões de reais para treinar o São Paulo. Não tem condição nenhuma, né? E ele é um cara que tem um projeto para a Europa, então não tinha como trazer. A mesma coisa falando aí de Jorge Jesus, como se ele fosse voltar para o Brasil e vir para São Paulo. Falaram de Andrés Vilas-Boas, que cobrava 3 milhões e meio de reais por mês.
falaram de Leonardo Jardim, que treinou o Mônaco, falaram de outro português lá do Olympiacos. Muito caro, gente, não tem condição. A gente tem que separar o gigantismo do São Paulo com a situação financeira atual do São Paulo. São coisas distintas nesse momento. Então, o que cabia ao São Paulo? Quais os caminhos que o São Paulo tinha? Ou era um técnico brasileiro, a mesmice, a incapacidade de sempre, aquele círculo vicioso de hoje ele é técnico de A, amanhã é técnico de B, aquela ciranda escrota de treinador brasileiro incapaz e acomodado, ou apostar um treinador jovem, promissor, muito bem amparado com as suas ideias frescas, um cara extremamente antenado com a modernidade e competitivo. O São Paulo foi nessa linha. E financeiramente o que cabia nos cofres do São Paulo. Então, gente, não tem muito segredo nesse caso. Não dá pra gente ficar... Você poderia falar, poderia ter trazido o Schelotto, poderia ter trazido... Ok, eu acho que diante da possibilidade que o São Paulo tinha, o São Paulo foi muito bem. Fez uma seleção muito bem criteriosa, né, com o Rui Costa, com o próprio Belmonte, com o Muricy também trabalhando, com, claro, o Júlio Casares também entrando ali nas conversas. Então, eu acho que o São Paulo fez um processo de seleção muito profissional, coisa que não vinha acontecendo, e acho que se chegou num nome que de fato bate com o que essa diretoria está querendo para esse time. Aí, gente, a questão agora dá tempo para o Crespo fazer o trabalho dele. Se der o tempo para um projeto de treinador chamado Fernando Diniz, um derrotado na carreira, agora tem que dar tempo para o Hernan Crespo, já que fizeram todo esse processo e ele foi o escolhido. E aí, entrando agora diretamente no Crespo, gente, qual é o esquema do Crespo, né? Como ele gosta de jogar, como são as equipes do Hernan Crespo? Bom, basicamente as equipes iniciais de Hernan Crespo, ele joga com o sistema tático de 3-2-4-1, ou seja, 3 zagueiros, né, 2 volantes ali ajudando e protegendo também esse sistema, volantes que ajudam na saída de bola, volantes que voltam também para pegar essa bola para dar ação para saída ali para o campo adversário. 4 nesse setor de criação, 4 meias, 4 jogadores, enfim, ali nessa linha, nessa última linha, nessa penúltima linha, e um homem à frente, um homem goleador. É mais ou menos esse o estilo que o Hernan Crespo gosta de jogar. E como que no sentido estratégico da equipe, né? Esse é o esquema tático, mas como que joga de fato esse time do Crespo. Basicamente, o que eu consegui levantar aqui é o seguinte, por que também que a diretoria do São Paulo escolheu o Crespo? Porque se tem algum legado do Fernando Diniz, seria esse legado de os times do Diniz gostam de propor o jogo, gostam de ter o controle da bola, gostam de tomar as ações da partida, gostam de ir para cima do adversário e envolver ele através de toque de bola. O Hernan Crespo é da mesma forma. É claro que o Diniz não consegue fazer isso, conseguiu fazer isso durante um mês, talvez, um mês e pouco, e o time do São Paulo desmoronou depois e ele não soube reaquecer o time do São Paulo. O Hernan Crespo gosta também desse estilo, só que aliado a isso, ele gosta de um time ligado, um time ágil, um time que vai rápido pro ataque, que gosta de usar muito as pontas do campo, gosta dessa amplitude do gramado e gosta muito do combate, gosta muito de perder a bola, abafar e já recuperar essa bola e partir rápido pro ataque de novo, tentando fazer os toques de bola, as triangulações, a utilização das pontas do gramado para tentar fazer infiltrações ou entradas na diagonal ou passes verticais. Ele gosta muito dessa imposição, ele gosta dessa competitividade, ele gosta de interceptações. Então é um esquema de jogo onde não vai se mudar muito a filosofia, né, do esquema de jogo do São Paulo, mas vai aliar essa competitividade, essa vontade e esse momento de ficar ligado na partida, coisa que o São Paulo não tem e não tinha, e era o mais irritante desse time do Fernando Diniz, que era um time apático, um time sonolento, que demorava demais
para fazer as transições, o toque de bola, para invadir e tentar criar algum perigo para o adversário. E é um time que consegue combater, ele gosta de interceptar, então é um time que vai abafar a saída adversária, vai ficar em cima e vai querer recuperar essa bola rápido. E quando não tá com a bola, e quando tá iniciando o jogo, gosta também de iniciar desde lá de trás. Aí você vai falar, puta, ele gosta da saidinha suicida? Não, esse que é o ponto. A diferença, só o Diniz faz aquilo, gente. Só o Diniz no mundo faz aquele tipo de saidinha suicida. Ele gosta sim de construir a jogada no início do campo ali com o goleiro. Ele até monta uma linha de 4 com os 3 zagueiros e o goleiro entrando ali no meio, ou seja, os 2 zagueiros abrem, né, nas laterais, e aí esse zagueiro central fica também com o goleiro para contribuir, claro, quando a equipe adversária não está marcando, sufocando a sua saída. Mas ele, pelo que eu vi, pelo pouco que eu li, pelo pouco que eu vi o Defensa e Justiça jogar, ele não tem isso dele ser aquele, como o Fernando Diniz era, inflexível, que a qualquer custo ele vai continuar com aquela saída de bola escrota dele, mesmo que o outro time está abafando ele. Não, o Crespo não tem isso. Ele, se precisar, o time vai dar um chutão, mas claro, a ideia dele é construir essa jogada desde o início, desde lá de trás, tabelando e indo avançando. E avançando com agilidade, com rapidez, estando concentrado no jogo, ligado, aceso, perdendo a bola, já dando combate, vindo 2 para cima, já tentando recuperar. É assim que, pelo menos na teoria, o time do Hernan Crespo joga. Então, gente, outra informação também que eu vi em relação ao relacionamento dele com os atletas, por exemplo, do Defensa e Justiça. E aí, todos falaram muito bem, né? Ele é um cara muito agradável de se relacionar, é um cara super gente boa, um cara do bem, um cara trabalhador, profissional, sério. E provavelmente ele não vai ter problema nenhum com o elenco do São Paulo. É um cara que gosta de abraçar também o seu elenco. É um cara que, de certa forma, consegue extrair esse melhor de cada um. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. É claro que esses são todos os pontos positivos. Tem ponto negativo? Tem. A falta de experiência, né? Ele treinou somente na sua pequena história. Ele treinou o Modena da Itália, que é um time da 2ª divisão. Daí ele veio para a Argentina, treinou o Banfield da Argentina, não foi muito bem lá no período que ele passou, e treinou o Defensa e Justiça agora, conseguindo o título da Sul-Americana num clube minúsculo, que está sim se estruturando, né, está investindo no CT deles, está conseguindo realmente mudar um pouco de patamar em termos de estrutura, e conquistou um título que ninguém imaginava. Mas é um treinador que, apesar da sua pouca experiência, tem ideias muito claras do que ele quer do futebol. É um cara que, como eu disse aqui, moderno, estudioso, antenado com as melhores ações aí que existem no futebol. E é um cara que eu acho que vai dar essa pitada de competição no São Paulo. É isso que ele precisa. E além disso, eu não sei se vocês conhecem, tem o jornalista Josa Novelli. Ele é um cara especializado no futebol sul-americano, eu gosto muito dos vídeos dele, e ele deu alguns vídeos no canal dele mostrando algumas opções de jogadores que o Hernan Crespo poderia trazer do próprio Defensa e Justiça. Tem lá o Brian Romero, que é o atacante do Defensa e Justiça, tem 29 anos, é um argentino que poderia caber sim no time do São Paulo, um cara que poderia ser um centroavante, poderia atuar pelas pontas. Tem um outro zagueiro ali que é o Adonis, se eu não me engano é o nome dele, um zagueiro jovem, muito combativo, um cara importante na bola aérea, é um cara que sabe sair jogando também com os pés, um cara interessante para o São Paulo também monitorar. E tem mais 2 nomes que ele coloca ali na análise que ele faz. Mas o que eu queria dizer disso? Que o Hernan Crespo, por conta dele ter trabalhado em times menores, né, de menor expressão, ele consegue, pelo problema financeiro que o São Paulo tem, ele consegue sim indicar alguns nomes da sua confiança e da forma que ele também viu de outros clubes também, que ele poderia passar ali para a diretoria do São Paulo aproveitar, por que não? Tem muita gente boa aí na Sul-América, em outros clubes, em outros times, em outros países, e o Hernan Crespo tem esse conhecimento também. Então a gente pode sim ter novidades já,
de uma lista talvez aí de alguns nomes que o próprio Crespo pode contribuir para ajudar, trazendo aí alguns nomes. Então, gente, para finalizar, né, já está com 15 minutos o vídeo, eu acho que é um nome interessante. É claro que é uma aposta, sim, como seria uma aposta Thiago Nunes, como seria uma aposta Roger Machado, como seria uma aposta completamente errada se trouxesse um medalhão brasileiro. O São Paulo não tem grana, gente, para trazer um técnico do seu tamanho, infelizmente. Então, diante de ser uma aposta, que seja uma aposta muito bem estudada, que eu acho que é o que foi que a diretoria do São Paulo fez. Então, eu acho que esse processo seletivo da diretoria acabou diminuindo as arestas de erros que o São Paulo poderia cometer. E chegou no nome do Crespo. Cabe a nós agora darmos todo o apoio para o Crespo, que ele consiga ter pelo menos metade, né, da validação que o projeto de treinador chamado Fernando Diniz teve. Mas é óbvio, ele não é o salvador da pátria, gente. Se o São Paulo não der respaldo para ele, se a diretoria que acatou e definiu este nome não der respaldo para ele, e mais, se ele não tiver postura lá dentro, no sentido dele ter voz ativa, dele poder colocar sim no banco de reservas o batuqueiro, dele poder sim colocar medalhão, se ele não quiser mais trabalhar com medalhão, ele quiser botar fora. Se ele não tiver essa disponibilidade, aí não vai dar certo. Aí não vai dar certo, porque no São Paulo, nos últimos anos, o que aconteceu de pior foi tanto técnicos bizonhos, quanto jogadores medíocres e quanto paneleiros, escrotos, vagabundos, jogadores mercenários que faziam panelinha, não queriam saber de nada. Só de ganhar o deles e ninguém incomodar eles. Então, se não tiver essa mudança de postura, de comportamento, de comando lá dentro, não adianta vir o Guardiola que não vai mudar. Então, além de um treinador, precisa ter essa mudança de comportamento dentro do São Paulo internamente para que as coisas voltem ao normal. É isso, gente. Eu volto no final de semana aí trazendo mais notícias, informações. Qualquer coisa aí de mais urgente a gente volta aqui no canal. Se não, domingo eu tô aqui de novo comentando a respeito do próximo jogo do São Paulo e espero muito a sua audiência, tá bom? Grande abraço para todo mundo, bom final de semana e vamos São Paulo!